Bom, pessoal, essa é a aula 3 da revisão de propriedades periódicas e agora a gente vai ver novas propriedades periódicas da tabela. No vídeo passado, a gente observou qual era a influência da carga nuclear efetiva no tamanho do raio atômico e o que a gente verificou era que quanto menor a carga nuclear efetiva, maior era o nosso átomo e à medida que a gente aumentava o número de camadas do nosso átomo ou o peso atômico, a gente também aumentava o nosso átomo. Então, agora a gente vai ver como outras propriedades periódicas também estão relacionadas com a carga nuclear efetiva. Uma dessas propriedades periódicas é a energia de ionização. Então, a energia de ionização ela está diretamente relacionada com a carga nuclear efetiva. E o que é a energia de ionização? A energia de ionização é a energia mínima necessária para a gente conseguir remover um elétron da última camada para formar um íon de carga mais um. Então, imagine que a gente tem um átomo X, a gente tem que doar energia para esse átomo para a gente ejetar um elétron e formar um cátion de carga mais um. A gente consegue calcular teoricamente essa energia de ionização e é a partir desses cálculos que eu vou mostrar para vocês qual é a influência da carga nuclear efetiva na energia de ionização. Então, como que a gente calcula a energia de ionização? A energia de ionização ela é dada pela energia do íon menos a energia do átomo. E o que vem a ser a energia do íon e a do átomo, né? Então, primeiro a gente coloca menos 13,6 na nossa fórmula, multiplica 13,6 pela energia do íon, que é dada pelo número de elétrons na camada de valência, vezes o quadrado da carga nuclear efetiva do íon sobre N asterisco, menos a energia do átomo, que também é dada pelo número de elétrons na camada de valência, vezes a carga nuclear efetiva do átomo sobre N estrela ao quadrado. E o que vem a ser o N asterisco? O N asterisco nada mais é do que o número quântico principal que Slater teve que arredondar para que os cálculos funcionassem. Então, quando a gente tiver números quânticos acima de 3, esses números quânticos começam a ter uma variação no seu valor. Então, ao invés de 4, ele é 3,7, ao invés de 5, ele é 4 e ao invés de 6, ele é 4,2. Então, se um dia vocês quiserem utilizar essa forma para calcular a energia de ionização, vocês têm que lembrar que a gente tem que utilizar esses números arredondados para o número quântico principal. E o que vem a ser esse 13,6? O 13,6 nada mais é do que a energia de ionização do hidrogênio. Então, o Slater também arredondou o cálculo de energia de ionização para utilizando o cálculo mínimo, que era a energia de ionização do hidrogênio. E como que a gente calcula, né? Então, primeiramente, vamos ver quando a gente tem átomos em famílias diferentes. Então, o primeiro átomo que a gente vai ver é o sódio, que a gente já fez o cálculo de carga nuclear efetiva do vídeo passado, né? Então, a gente tem o sódio, a gente tem que dar energia para esse sódio para ele ejetar um elétron e formar o íon sódio mais. Então, primeiro, a gente tem que saber qual é a energia do átomo e qual é a energia do íon. E vocês lembram que eu falei que a energia do átomo e do íon requerem a gente saber quais são os elétrons que estão na camada de valência. O que a gente percebe é que a energia do íon e menos a do átomo, a gente consegue cancelar todos esses elétrons internos. Então, na verdade, o nosso cálculo vai simplesmente basear na energia do elétron que está no orbital 3s. Então, esse cálculo ele fica bem mais simplificado. Então, a gente tem a energia de ionização do sódio como menos 3,6 vezes 1, que é a quantidade de elétrons que a gente tem no orbital 3s, então a gente tem um elétron, vezes o quadrado da carga nuclear efetiva sobre o N estrela. A carga nuclear efetiva a gente tinha calculado no vídeo passado, era 2,2, e o N, que é o número quântico principal,
é 3. Isso tudo resulta numa energia de ionização em torno de 7,31 elétrons-volts. E agora vamos ver como que a gente consegue calcular para o flúor. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tem o átomo de flúor, a gente quer dar energia para formar um íon flúor mais e ejetar este elétron. Então, novamente, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica do átomo e do íon, e o que a gente percebe é que a gente consegue simplesmente cortar o 1s. O 2s e o 2p, como eles estão na mesma camada de valência, a gente não pode cortar o 2s, a gente tem que manter eles juntos. Então, a energia de ionização para o flúor vai ser um cálculo diferente. Então, a gente vai ter que, de fato, colocar a energia do íon e a do átomo. Então, de novo, a gente coloca menos 13,6, abre parênteses. Qual que é a energia do íon? O número de elétrons que a gente tem na camada de valência, que são 6, que são 2 que estão nos orbitais 2s e 4 que estão nos orbitais 2p, vezes a carga nuclear efetiva, que eu já calculei aqui, do íon, sobre o número quântico principal, que é 2. E isso tudo é menos a energia do átomo. E o átomo tem 7 elétrons. E a carga nuclear efetiva do átomo é 5,2. Fazendo todo esse cálculo, a gente verifica que a energia de ionização do flúor é igual a 15,2 elétrons-volts. Então, o que a gente percebe? Que, pela diferença de energia, a gente percebe que é muito mais difícil a gente conseguir retirar um elétron do flúor do que do sódio, porque 15,2 é muito maior do que 7,31. E o que será que acontece quando a gente está com átomos na mesma família? Então, aqui estou exemplificando de novo o sódio, que a gente já viu que a energia de ionização dele é igual a 7,31. E agora um átomo que esteja na mesma família do sódio. Vamos ver o césio. Na hora que a gente faz a distribuição do césio, ele vai seguir a mesma regra do sódio. Todos os elétrons que estão na camada interna vão ser eliminados. A gente só vai ter a carga nuclear efetiva sendo atuada do átomo. Então, a gente tem 1 vezes 2,2 sobre 4,2 ao quadrado. Isso resulta numa energia de ionização do césio de 3,73 elétrons-volts. Ou seja, à medida que a gente desce na tabela periódica, no período, o que a gente vê? Que é muito mais fácil a gente retirar um elétron do césio do que do sódio. E vocês percebem que o césio era muito maior do que o sódio, que a gente viu na aula passada. Ou seja, quanto maior é o raio do átomo, menor vai ser a força de atração núcleo-elétron e mais fácil vai ser a gente conseguir retirar o elétron da última camada. Isso a gente consegue ver por esse gráfico. Então, a gente tem no eixo X o aumento gradual do número atômico e no eixo Y a primeira energia de ionização. O que a gente percebe é que a gente tem os máximos, e os máximos são sempre os gases nobres. E os mínimos são formados pelos átomos que são mais facilmente ionizáveis, que são os metais alcalinos. Então, a gente tem o lítio, o sódio, o potássio e o rubídio. E a gente consegue diminuir essa primeira energia de ionização à medida que a gente aumenta o raio atômico. Vocês percebam que não é uma diminuição muito drástica, mas tem uma diminuição. À medida que a gente vai subindo nesse gráfico, a gente percebe que a gente vai aumentando o número atômico e a gente vai aumentando também a primeira energia de ionização. Por quê? Porque a gente vai diminuindo o nosso átomo. Alguns átomos têm uns mínimos ou uns máximos. Por exemplo, o nitrogênio ele está fora do valor que a gente esperaria que ele tivesse. Isso porque ele tem uma estabilização quando ele tem 3 elétrons desemparelhados nos orbitais p.
E isso acontece devido ao aumento da carga nuclear efetiva. Então, a primeira energia de ionização está diretamente relacionada com o aumento da carga nuclear efetiva. O que a gente pode saber também é que alguns átomos podem ionizar mais de uma vez. Então, além da primeira energia de ionização, que é a formação de um cátion com carga mais um, a gente pode ter a segunda energia de ionização a partir do cátion com carga mais um. Então, a gente tem que doar mais energia para conseguir ejetar mais um elétron e formar um cátion de carga mais 2. A gente também pode ter energia de ionização, que é a terceira energia de ionização. Então, a gente parte a partir desse cátion com carga mais 2, doa de novo energia e consegue gerar um cátion de carga mais 3 mais elétron. O que é importante a gente verificar? É que a segunda energia de ionização é maior do que a primeira energia de ionização. Por quê? Porque a gente está doando mais energia. E, consequentemente, a terceira energia de ionização é maior do que a segunda energia de ionização. De novo, porque a gente está doando mais energia. Então, fazendo os cálculos, utilizando aquela fórmula que eu mostrei, a gente consegue verificar esse aumento entre a primeira e a segunda energia de ionização. Então, vamos supor que a gente quer fazer a primeira energia de ionização do lítio e também a segunda energia de ionização do lítio, para formar lítio mais e lítio 2+. Então, a gente vai precisar fazer o cálculo da energia do átomo, do íon com carga mais 1 e do íon com carga mais 2. A primeira energia de ionização do lítio, fazendo lítio mais 1, ela tem um valor de 5,7 elétrons-volts, enquanto a segunda energia de ionização do lítio ela tem uma energia de 75,9 elétrons-volts. Vocês lembram que a gente viu que era difícil tirar um elétron do flúor? Para fazer um lítio 2+, é ainda mais difícil. Agora, imagina que a gente tem um átomo de berílio, que é um metal alcalino terroso. Então, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. A gente quer fazer a primeira energia de ionização para fazer o berílio mais, e a partir do berílio mais, a gente quer fazer o berílio 2+. Então, a gente precisa fazer a energia do átomo, do íon com carga mais 1 e do íon com carga mais 2. Fazendo todos esses cálculos, a gente percebe que a primeira energia de ionização do berílio é 7,85 elétron-volts e que a segunda energia de ionização do berílio é 17,98 elétrons-volts, que é alta, mas não é tão alta quanto a segunda energia de ionização do lítio. Então, percebam que a gente tem átomos que conseguem formar cátions com maior carga, e nós temos átomos que não conseguem fazer cátions com tanta carga. Então, o que a gente vê? Que a segunda energia de ionização para o berílio é alta, mas é capaz de ocorrer, enquanto a segunda energia de ionização do sódio, desculpa, está escrito sódio, mas é lítio, é extremamente elevada e o lítio não vai conseguir formar lítio 2+. A outra propriedade periódica que a gente pode observar é a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica ela é correspondente à energia liberada ou gasta quando um elétron é adicionado a um átomo no estado gasoso para que a gente forme um ânion. Então, de novo, nós temos um átomo qualquer, a gente tem que adicionar um elétron a este átomo e na formação do ânion a gente libera. Como a gente libera energia, a gente tem energias negativas. Então, é um gráfico praticamente oposto ao gráfico da ionização. O que a gente pode perceber é que os gases nobres, eles têm afinidade eletrônica igual a 0. Eles não têm afinidade nenhuma por mais elétrons. Enquanto alguns átomos, como por exemplo o flúor e o cloro, eles têm uma grande afinidade eletrônica, em que eles seriam mais estabilizados através do ganho de um elétron.
A afinidade eletrônica e a energia de ionização, elas são propriedades que estão diretamente relacionadas com a outra propriedade periódica, que é a chamada eletronegatividade. A eletronegatividade ela foi primeiramente proposta por Linus Pauling em meados de 1930, e ele disse que a eletronegatividade era o poder de um átomo em uma molécula de atrair os elétrons para si. Ou seja, essa eletronegatividade seria uma característica molecular e que dependeria da estrutura. Ou seja, nós não podemos dizer que a eletronegatividade de Pauling seria a de um átomo isolado. Ele tem que estar junto em uma molécula. O Pauling chegou nessa definição através dos seus estudos das energias de ligação, em que ele verificou que uma ligação entre o hidrogênio e o cloro, formando HCl, tinha uma energia de ligação de 428 kJ por mol, que é maior do que a média das energias de ligação entre o hidrogênio e o cloro e o cloro. Como a gente pode ver, a média seria 336, ou seja, quando está uma grande diferença de eletronegatividade entre os átomos, nós teríamos uma maior força de ligação. Como a eletronegatividade de Pauling ela se tratava de uma eletronegatividade molecular, ele teve que fazer diversos cálculos para que a gente conseguisse determinar a eletronegatividade de um átomo. Mas eu considero a eletronegatividade de Mulliken-Jaffe muito mais fácil da gente conseguir entender. Então, vocês lembram que eu disse que a energia de ionização e a afinidade eletrônica estavam diretamente relacionadas com a eletronegatividade? Pois é, Mulliken ele propôs que a eletronegatividade μ é igual ao somatório da energia de ionização e da afinidade eletrônica do átomo dividido por 2, uma fórmula bem simples. E utilizando essa fórmula, a gente consegue observar a tabela periódica e tentar saber o que acontece na tabela periódica e a eletronegatividade. Então, a gente viu que os gases nobres eles teriam a maior energia de ionização. Então, a gente esperaria que eles fossem muito eletronegativos. E a gente observa em muitos livros que eles não comentam sobre a eletronegatividade dos gases nobres. Entretanto, eles são, de fato, muito eletronegativos. Outra coisa que a gente pode ver é que a primeira energia de ionização também é muito alta para os elementos flúor, oxigênio e nitrogênio. E esses são os elementos que a gente mais utiliza. Então, flúor, oxigênio e nitrogênio são os elementos mais eletronegativos que a gente vai trabalhar, já que com os gases nobres fica muito difícil da gente fazer uma reação. E isso também está relacionado com a afinidade eletrônica. Então, os gases nobres, apesar de eles terem uma elevada energia de ionização, o valor de afinidade eletrônica deles é nulo. Para o nitrogênio também é um valor nulo ou quase nulo, enquanto para o flúor e para o oxigênio nós temos um valor um pouco maior. Percebam que o cloro também tem uma afinidade eletrônica muito alta, mas a energia de ionização dele não é tão alta quanto a do flúor. Por isso, o flúor é mais eletronegativo. Então, aqui só para demonstrar para vocês que, de fato, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio são os três que a gente considera como os mais eletronegativos da nossa tabela periódica. Então, a gente viu nesses 3 vídeos quais são as tendências de periodicidade física. Nós vimos o raio atômico, o raio iônico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Essas são as 4 propriedades físicas periódicas mais importantes para vocês terem em mente. E durante todo o semestre, nós vamos ver agora as propriedades químicas na periodicidade dos elementos. E com isso eu espero que a gente consiga entender por que o lítio reage tão fraquinho com a água, enquanto o potássio consegue pegar fogo
enquanto o césio explode. Será que a gente vai conseguir explicar todas essas tendências periódicas? Até o próximo vídeo.